agora, para iniciarmos o evento com a primeira palestra, o nosso querido, sereníssimo irmão Quirino, grão-mestre da grande loja maçônica de Minas Gerais, com o tema 301 anos da Constituição de Anderson e o rito moderno. Seja bem-vindo, meu irmão. É verdade. Bom, a ideia de estar aqui participando é de colaborar. A minha missão é falar sobre os 301 anos da Constituição de Anderson. Mas eu estive olhando a nossa apostila e ela está perfeita tecnicamente. O conhecimento sobre a Constituição de Anderson está ali. Mas é preciso ir mais além. Então, na abertura, o que eu quero provocar em vocês é arar o terreno. Eu quero que cada um aqui saia provocado, devidamente pensando, cumprindo a missão de quê? De especuladores. Então, não vou falar sobre a Constituição de Anderson. Não, mas você vem falar. Não. Eu quero provocar sobre a Constituição. Bom, consegue passar aí ou eu tenho que passar aqui? Aqui. O primeiro ponto é 301 anos. Alguém tem ideia do que seja 301 anos? O mais velho aqui tem o quê? 85, 86, 82 anos. O mais novo tem o quê? 25, 30 anos. Nós estamos falando de um documento que foi escrito há 301 anos. Não. Nós estamos falando de um documento que prevalece, que tem base, que é constitucional. Fios de Ariadne são pequenos pontos que se deixa para recolher e voltar. O que eu quero é isso, deixar fios de Ariadne. A Constituição de Anderson, ela foi produzida na época da Idade Moderna, que foi de 1453 até 1789, pouco antes. E hoje nós estamos onde? Aí. Gente, 1723, alguém constituiu, alguém formou, formatou, lavrou um papel, um documento, regras, que há 301 anos vem. O que aconteceu na Idade Moderna? Renascentismo, reforma religiosa, grandes navegações, mercantilismo, Estado moderno, primeira revolução industrial, iluminismo, independência dos Estados Unidos, descobrimento da América, descobrimento do Brasil. E lá estava, nessa época, a Constituição de Anderson. Veio então a Idade Contemporânea, Revolução Francesa e a Constituição de Anderson valendo. Esse homem, esses doutos senhores que tanto colaboraram e divulgaram e cada vez mais constituíram, passaram pela Revolução Francesa, invasões napoleônicas, chegada da família real no Brasil, Segunda Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, globalização. Mas a Constituição, tudo que eu falar aqui, eu estou tentando trazer por simbolismo, com alegoria. Ainda vale. Então, tecnicamente, a Constituição do Anderson, como é mais conhecida, regulamenta os maçons desde 1723, é considerado o primeiro documento de base legal da maçonaria especulativa. O que nós somos? Especuladores. O que é especular? Pensar, questionar, duvidar, ter a certeza a partir da experiência, a partir da vivência que aquilo é uma realidade, que aquilo é legal. Legal? Legal? Então quer dizer, quando você faz essa expressão, é de dentro, é um movimento físico advindo de um raciocínio que é legal, ou seja, dentro das leis da maçonaria especulativa e que aos poucos foi substituindo preceitos tradicionais
ou até então regularizar as atividades da maçonaria operativa. Vejam, a ideia dele é dar uma base legal, transformando a operação física comum, sequencial, numa coisa mental, criando uma base para a constituição. Mas constituição de uma ordem ou de membros dessa ordem? Semente jogada. Para cá? Aqui. Tá, e o que é uma constituição a nível profano, a nível material, a nível maçonaria, a nível ordem? Bom, é um conjunto de normas jurídicas que ocupa o topo da hierarquia. O que nós entendemos como topo da hierarquia? O máximo do respeito, o máximo da consideração, o máximo do discernimento, o máximo de tudo aquilo que a gente aspira, o máximo de amor, o máximo de beleza, o máximo de força dentro de uma hierarquia que nós criamos e que pode ou não ser codificada como um documento escrito. Então a Constituição, muitas das vezes, ela não é física, ela não está no papel. Na educação de vocês, na constituição familiar de vocês, alguma vez alguém disse, escreveu para você, quando seu pai olhar para você, você respira fundo, abaixa a cabeça, sente aquele respeito? Então não está escrito, mas faz parte dessa constituição que está no topo da hierarquia familiar. Nos casos dos países, é soberano, político, estabelece a estrutura, procedimentos, poderes e direitos de um governo. E o que nós entendemos como governo? É o mandante? Não. Na maçonaria especulativa, o governo somos nós, porque nós governamos a nossa vida. Quando batemos nos peitos e dizemos, somos homens livres e de bons costumes, ou seja, acima de nós está nós. A moral, a ética, este é o governo, que ele não está instalado fora, mas no topo da hierarquia de um homem, que é ele mesmo e seus valores. A maioria das constituições garante certos direitos às pessoas. E o que é direito? A direito é o que eu tenho, o que eu devo. Direito é uma ação exercida baseada no cumprimento do dever, moral e ética. Seus direitos estarão assegurados a partir do cumprimento dos seus deveres. Esta é a constituição moral, ética, formal, de quem? Da maçonaria ou dos maçons. Isso garante o funcionamento do governo. Do governo o quê? Estrutura política ou do governo da sua vida? Lembre, nós não estamos falando de Constituição de Anderson. Ela está aí na apostila. Nós estamos tentando provocar hoje. Hoje nós vamos ter palestras sobre o nosso rito moderno. Como nós vamos nos comportar perante dele. Como nós vamos estar aqui aprendendo com ele. Nos constituindo como modernistas. E o que é uma constituição física? Eu quero trazer para vocês que existem várias constituições. A física é o corpo, a corpulência, a robustez, o vigor, a estrutura, a força, a compleição física. Eu gravei essas 3 palavras aqui, porque é muito interessante quando a gente pensa robustez. Robusto, força, vigor. Mas tem a outra força ali. Só que essa robustez aqui, ela tem a sua origem em intensa disposição. Quando nós estamos envolvidos na maçonaria, nós queremos mudar de plano, nos elevar, aumentar a nossa
constituição. Aprendizes, companheiros, mestres, mestres instalados e tal. Qual é o primeiro passo? A força, a constituição física, a robustez. E é tão interessante que o primeiro ponto para a gente sair de um plano diferente é a força. Como é que chama esse primeiro degrau? Força. Mas não é força física, mas é a força de vontade, a disposição intensa de ter uma constituição física, seja pela compleição física, a perfeição. Ora, se nós aspiramos uma constituição moral e ética, esse físico aqui ultrapassa um belo corpo, mas não ultrapassa a bela vontade de fazer melhor. E aí a gente vai provocando. Interessante. Então nós temos várias situações de constituições. Falamos da física, agora nós temos que falar da moral. A constituição moral a moral deve ser constitucional. E o que é constitucional? Fazer parte do corpo. O que somos? Maçons, com uma constituição moral. A constituição moral na sociedade profana, ela basicamente é isso. É o que rege o comportamento entre os seres humanos. E na maçonaria, a mesma coisa. A constituição moral, pregada até pela Constituição de Anderson, ela tem isso. Comportamento entre os seres humanos. E qual deve ser o nosso comportamento? Cada um deve saber. E lá no finalzinho, a última expressão da minha manifestação, eu vou trazer 12 pontos para vocês. Mas lembrem disso. Constituição moral é o comportamento que nos faz. Depois nós temos a constituição ética, que também aparece em documentos, mas a ética constitucional faz parte da atitude de reconhecimento das regras constitucionais por parte de todos. Como devemos atuar? Eu tenho moral, parabéns. Mas você pratica essa moral? Está na sua constituição? Se sim, aí você cai na ética. A moral sem a aplicação é apenas a moral santificadora. A moral com a sua aplicação se transforma em ética. Por isso falamos que a maçonaria, os nossos preceitos são baseados na moral e na ética. Por quê? Porque uma coisa sem a outra não funciona. Somos maçons 2 horas por semana, dentro de um espaço físico, baseado em pequenos livretos, que são os nossos rituais. Isso é maçonaria? Isso é ser maçom? Não, isso é ter sido iniciado. Portanto, do lado de fora do templo, nas outras 22 horas daquele dia que nós nos reunimos, está o nosso comportamento. Ali lá fora é que estará demonstrado a nossa real constituição. Depois nós temos a constituição humana. Nós somos feitos de quê? Corpo, alma e espírito. E o mais interessante é que esse conceito já vinha há muitos anos. Porém, lá no Concílio de Constantinopla, em 869, é que se tirou a questão do espírito. Então o homem começou a ser formado por corpo e alma. Uma questão política, religiosa, porque o espírito era o espírito de Deus, e aí vai. Mas a questão toda é essa. Antes nós éramos corpo, alma e espírito. Depois nos transformamos apenas em corpo e alma. E na maçonaria? A pergunta é: trimembração. O maçom, ele é 3? Ou ele é 1? Ou ele é 2? 2 ninguém vai. Não, 2 é a dualidade, pelo amor de Deus. A provocação está na seguinte forma: corpo, alma
espírito. Quando batemos a tecla e falamos, eu sou aprendiz, eu sou companheiro, eu sou mestre, não costumamos falar tanto disso? Não, este é um equívoco. O maçom é trimembrano. Todo maçom é aprendiz. Todo maçom é companheiro. Todo maçom é mestre. Ele pode exercer uma condição de mestre instalado. Nós nunca podemos perder isso, porque o corpo é aquela pedra bruta, seria o aprendiz, não é verdade? Que ainda está na matéria. A alma que aspira às coisas boas, que é aquela virtude que nos inspira, é o companheiro. E o mestre que saiu do Ocidente para o Oriente é o Espírito. Então, não podemos perder a compreensão que, como constituição, nós somos corpo, alma e espírito. Aprendizes, companheiros e mestres. Eu falei isso tudo para plantar uma sementinha. A Constituição de Anderson está maravilhosamente bem descrita aí como técnica, como conhecimento. Mas eu quero saber de vocês. Qual é a constituição do maçom? Qual é a sua constituição? Anderson, quando trouxe aquelas leis, aquelas regras, não foi para normatizar uma estrutura, não. Foi para provocar em cada um regras, normas, conceitos, valores morais e éticos. O que é a constituição do maçom? Você é feito de quê? Você é partícipe? Você é predisposto? Você é colaborativo? Você é participativo? Você é presente? Isso faz parte de você. Quais são as leis? Quais são as suas leis? Uai, mas nós temos leis? Temos. Temos sim. Nós juramos reconhecer, fazer cumprir todas as leis, landmarks, constituições e tal. Mas existem leis pessoais. E a primeira lei pessoal que a gente aprende, que é a primeira lei da maçonaria, é quando a gente é iniciado e te entregam o avental. Qual é ela? Se você estiver em desarmonia com algum membro da loja, é melhor que você se retire antes que a desarmonia reine pelo ambiente. Essa é a primeira lei da maçonaria. E ela não está em nenhuma constituição, mas naquele momento ela é cravada em você. Então essa lei deve ser. Você tem que ter essa lei. Para quê? Para viver em harmonia, para fazer compreender que o todo é muito mais que a somatória das partes, que não adianta estar apenas na loja, é preciso ser a loja. Você tem quantas partes? A sua constituição como maçom é quantas partes? Fazem quantas partes? Eu sou maçom. Não, você é pai. E é pai maçom? Você é filho? É maçom? Você é esposo, companheiro, patrão? Ou você é maçom com o avental? O trabalho de maçonaria que você executa é feito onde? Na loja? Na potência? Vale a pena? O que nós aprendemos aqui é tornar feliz a humanidade. Você faz parte da humanidade. Você constitui parte da humanidade. E a sua família é a comunidade mais perto. O teu irmão é a parte mais perto. Então, faça isso. Quem é a autoridade maior? Deve ser o grão-mestre, né? Deve ser o venerável mestre, né? Deve ser o vigilante, né? Deve ser o seu padrinho, né? Não, sabe quem é a maior autoridade? E de repente a gente nem presta atenção, porque nós estamos aqui para especular. Vocês recebem 2 pares de luvas, um para vocês e outro para ser dado àquela que mais lhe ditar o coração.
aquela que mais lhe mostrar. Não suje as suas mãos. Não macule a sua história. Não vai ser o grão-mestre. Alguém aqui deu as luvas para o grão-mestre? Alguém aqui deu as luvas para o venerável mestre? Não. Todo mundo deu essas luvas para uma mulher. A mulher é representativa, sim, desses valores. Ou seja, nós precisamos ter uma autoridade que realmente vai nos mostrar que nós não podemos nos desviar. A simbologia ali, a alegoria de prestar essa homenagem à mulher como mãe, filha, esposa, companheira, é um simbolismo, mas nos alerta. Existe sobre nós uma autoridade maior. E você vai escolher essa autoridade. Na constituição do maçom, precisa sim de uma autoridade. Então escolham essa autoridade e respeitem ela, mulher ou homem, ou amigo ou pai. Nós estamos falando da constituição do maçom. E aí, fica aqui. Afinal, vocês são constituídos de quê? Hoje nós vamos ter informações preciosas, reflexões interessantes. Para quê? Para nos constituir como melhores. Pensem nisso. Viver é crescer, aprender, é montar uma constituição física, moral, mental melhor. E encerrando nesse ponto, eu pergunto para vocês: estou ou sou? Nós devemos sempre pensar nisso. A constituição é algo físico, que nós estamos tratando, mental, moral, intelectual, ético. E em cima disso, eu sou maçom, eu sou um pai, eu sou um filho devidamente constituído. Ou eu estou, depende do ambiente, eu sou isso, eu sou aquilo. Estar é um estado transitório, que não inspira respeito, que não dá confiança. E é fácil entender. Se eu falar para vocês, vocês estão pais ou são pais? Você já imaginou quando você escuta? Ah, esse aqui é o João, eu estou o pai dele. Você na hora pensa, então amanhã já vai não estar tadinho do menino. Então é um estado transitório. Sou ou não? Sou é estado garantido. E mais fácil de todo mundo compreender é o seguinte: vocês são homens ou estão homens? Eu estou homem, não, eu sou homem. Então, sejam maçons. Eu sou maçom. E acima de tudo, lembre-se, desde Anderson, ele queria nos regrar a condição de obreiros. Nós assinamos um livro na loja onde está escrito quadro de obreiros e não quadro de associados, quadro de clientes, quadro da turma. Se nós assinamos um livro em que diz obreiros, é porque nós temos que constitucionalmente ter uma obra, trabalhar. Ao final dessa questão toda de Anderson, fica aqui duas perguntas. Eu não coloquei em slide porque ficaria muito pequeno. Então, a última semente a ser plantada, ela tem 12 perguntas para vocês avaliarem a questão da constituição de vocês. Se Anderson, no seu trabalho maravilhoso, conseguiu provocar a retidão em nosso modo de viver e agir, estamos bem constituídos?
a força e cabimento do nosso espírito de tolerância. Estamos bem constituídos? O cuidado e a honestidade na condução das nossas atividades profissionais. Estamos bem constituídos? O encaminho educacional que estamos dando aos nossos filhos. Estamos bem constituídos? Os bons exemplos que estamos oferecendo cotidianamente aos nossos familiares. Estamos bem constituídos? A dedicação e sincera amizade que dispensamos aos nossos amigos. Estamos bem constituídos? O modo pelo qual acatamos as leis. Estamos bem constituídos? Os ensinamentos e as luzes que podemos levar aos ignorantes. Estamos bem constituídos? A colaboração que prestamos aos serviços comunitários. Estamos bem constituídos? O grau de nossa solidariedade, cooperação e comprometimento com as atividades de nossa loja maçônica. Estamos bem constituídos? O que fazemos em favor do nosso próprio aperfeiçoamento? Estamos aqui para nos constituir melhor. Essa é a resposta para vocês. E o principal, a forma pela qual aceitamos as críticas construtivas e como as fazemos. Estamos bem constituídos? A constituição do maçom, e eu encerro aqui, para lembrar para vocês o seguinte: somos nós. Então devemos sim, a cada leitura, a cada momento, a cada oportunidade de crescimento e de colaboração, estar presente. Porque isso é a tal de lavrar-se, de formar-se, de dar forma, de dar uma constituição. Alguém prestou atenção quantos slides foram fora o inicial do congresso? Difícil. Foram 9, justamente 9. 9 para lembrar a todos que a Constituição de Anderson, a Constituição moral, a Constituição ética, a Constituição nossa de como maçons, deve nos lembrar sempre ao 9. Porque o 9 é a essência. Porque o 9, se você divide por 2, como tudo na vida tem dois lados, direita, esquerda, para frente, para trás, subir, descer, preto, branco, ele se mantém a sua integralidade. 9 dividido por 2, 4,5. 4 e 5, 9. 4,5 dividido por 2, 2,25. 2 mais 2 mais 5, 9. Então, o Quirino está aqui só para dizer isso para vocês. Constituem-se, formem-se, lavem-se na mais profunda essência da maçonaria, porque vale a pena, porque muito mais do que prestar um serviço é ser a ferramenta adequada para que esse serviço ocorra a favor da sociedade. Muito obrigado. É isso aí. Alô, alô. Parabéns, Sereníssimo Quirino. Alguém quer fazer o uso da palavra com alguma pergunta para o nosso Sereníssimo Quirino? Por favor. Bom dia, Adriano, da Esperança de Claros Poções, vizinho ali de Montes Claros. Apenas uma reflexão no momento de falando da Constituição, e eu me recordei do ato da iniciação, né, que o venerável, ao tocar o malhete na esplada flamígera, fala: eu te nomeio e constituo maçom. Desculpa. Naquela vibração, naquele momento, nada se faz na maçonaria que não tenha motivo de ser. Muitas das coisas não são explicadas porque depende do acreditar, do crer, do gostar, de vários ramos. Mas aquela vibração modifica a constituição física, mental, moral, intelectual. Né? Constitui-se. Mais alguém? Ah, pois não, querido. Sereníssimo. Nivaldo, de Montes Claros, Esperança do Norte. Gente da melhor qualidade.
Eu entendo que a Constituição de Anderson, as palavras que estão escritas na Constituição de Anderson, extrapolam o seu sentido literal do que está escrito lá. Tanto é que lá na Constituição está escrito que é proibida a participação de mulheres, escravos e deficientes físicos. E eu entendo essa proibição não como literal, como está escrito aqui, como algo mais amplo, mas eu gostaria da sua observação sobre esse artigo da Constituição de Anderson. A questão ali envolve o tempo, o momento, a circunstância, a realidade vivida. Ela pode ser questionada assim com o tempo, né? Vamos dizer, eu não gosto de usar a palavra problema, né? É o último landmark que fala que nada pode ser mudado. Quando fala que mulheres, bom, à época era necessário aquela situação, por quê? Porque era de origem operativa e depois vem mudando. Mulher não era pedreira. Outra coisa, a própria proteção da mulher. Porque nós já tivemos até esposas e até hoje a gente tem, em alguns lugares, que a esposa como é que fala? Tem preconceito com a esposa porque ela é casada com um maçom. Então isso veio como uma certa proteção. A mulher. Depois nós viemos também com a questão do coxo, porque numa obra física, alguém que tinha um defeito físico poderia sofrer um acidente ou provocar um acidente. São coisas operativas. A realidade nos mostra que não é o tipo de genitália que faz uma pessoa ética, moral. Realmente creio, que com o passar dos tempos, e já existem bastante, a maçonaria se transformará sem essa questão de mulheres ou homens. Mas eu queria, o que você acha disso? Eu acho que a gente deve ter. Se isso, quando acontecer, não pode ter loja mista. Por quê? Porque a mulher é mais aguerrida, o homem tem uma forma de pensamento, acaba gerando um fluxo de energia diferente. Entendeu? Nessa época foi preciso colocar isso, por causa de toda uma proteção. Realmente, hoje em dia, a questão é falsa, né? A gente fala assim, não pode ter mutilado, não pode ter aleijado na maçonaria, certo? Bom, temos vários. Isso muda alguma coisa? Não pode ser escravo, não existe mais a escravidão, a não ser a de droga, a não ser a mental, as alienações. Mas esse caso, realmente, meu irmão, naquela época era o contexto histórico. Mas vai ser mudado com o tempo. A mulher é porque não tinha como a gente falar outra coisa de mulher, né? Companheira, fêmea e tal, né? Mas as questões aleijado, escravo, isso não tem motivo mais, né? Então a gente filosofa sobre essa questão. Mas a mulher. No Texas, existe uma grande loja feminina e elas têm a visão extremamente feminista. Elas falam, o homem estragou a maçonaria. Perguntaram uma vez, uma entrevista com a grã-mestra lá, por que vocês não aceitam homens na grande loja? Porque o homem estragou a maçonaria. Falei, gente, a visão preconceituosa tal e qual, né? Mais alguém, meu querido? Só um minutinho. A grande loja maçônica de Minas Gerais está aqui presente com a nossa escola maçônica, está aqui também com a nossa loja de pesquisas, representando também a nossa academia. Eu ia falar assim, estão presentes os mais bonitos. Aí o Sérgio levantou, falei, não vou poder falar isso não. O Sérgio é o nosso secretário de Meio Ambiente e Assuntos, que tem prestado um grande serviço. Estudioso, fantástico. Eu sou obreiro da arte real da grande loja maçônica de Minas Gerais. Primeiro agradecer essa sua mania de parecer que você vai bater um papo casual e dar uma aula dessa profundidade aqui. E nesse sentido, e seguindo aos questionamentos do irmão, qual é a sua reflexão com relação à falta de leitura profunda das constituições, e particularmente nesse momento? Eu vejo, isso foi falado pelo Patuto no começo, esse é talvez um dos últimos fóruns, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, onde homens divergentes em pensamentos se encontram harmoniosamente em respeito para a construção de uma humanidade melhor. É um momento em que o mundo tomou um rumo que já tomou no passado, que nos levou ao naufrágio após outro naufrágio,
E aqui dentro eu vejo um ambiente onde isso não ser importante, onde não sermos constituídos pela maneira como nos enganamos, ideológica, política ou religiosamente, porque são campos do pensamento que nos levam a enganos, mas sermos nós mesmos permite com que a gente veja o próximo e não ao que lhe está concebendo naquele momento do ponto de vista de certo ou errado. Lhe parece que se lêssemos com mais profundidade nas lojas, se dessemos ao aprendiz o entendimento mais sério e explícito da Constituição de Anderson, nós faríamos isso com mais profundidade e responsabilidade, que me parece um grande papel do maçom hoje no mundo, é superar essa falsa dualidade que estão nos impondo. Obrigado. A grande questão é que, equivocadamente, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, eles nos colocaram uma missão em que a gente achou que era o top: tornar feliz a humanidade. Não é isso? Quantas vezes nós já falamos isso? Mas é que aí virou um negócio muito grande: tornar feliz a humanidade. Muitos voltaram atrás. Puxa vida, isso é impossível. É a conceituação de humanidade. Tornar feliz aquele aprendiz que acabou de entrar na loja. Tornar feliz teu filho. Tornar feliz a tua esposa. Tornar feliz o teu funcionário. A partir desse momento, há-se a expansão, a contaminação, o círculo virtuoso. Então nós precisamos de trazer esse conceito para mais perto. Impossível eu tentar tratar hoje da fome da África, mas há fome no meu bairro. Impossível tentar trazer discernimento para as questões lá do Oriente Médio, mas e para dentro da minha loja? E tem uma coisa muito complicada na maçonaria, porque nós somos um grupo extremamente heterogêneo. Quantas vezes nós já passamos pela situação de assistir 10 iniciações e na 11ª, oi gente, eu nunca tinha visto isso. Quantas vezes nós nunca percebemos uma coisa da maçonaria, mas uma hora que a gente vai participar de uma outra instituição, de uma outra entidade, a gente consegue compreender na maçonaria. Vou dar um exemplo claro aqui aos irmãos escoceses. Meu venerável mestre vos envia um tríplice fraternal abraço. Eu vos saúdo por 3 vezes 3. Onde está isso no rito escocês antigo e aceito? Mas a gente repete. Vai fazer o rito de York, que é lá, vocês vão ver. Entenderam? Então, o primeiro ponto é isso. Nada está claro, é preciso ir mais além. Por isso usamos essa expressão, como temos aprendiz companheiro, não vou explicar. É preciso a compreensão da missão pessoal acima. De quando ele entrar por aquela porta, alguém que foi considerado amigo de um e agora se torna irmão, a gente realmente incorpore ele a isso. Que ele seja melhor que nós. Aí eu vou ser bom, ele vai ser bonzinho, o outro vai ser bonzão, e de repente na nossa loja tem 4, 5, 6. Essa é a questão certa. Nós devemos concentrar mais dentro da loja, porque naturalmente o círculo aumenta de pertencimento. E não estamos todos, infelizmente, no mesmo nível de entendimento. Há uma pergunta muito fácil de coisar. Se um menino de 5 anos te perguntar o que é sexo, você vai ter uma resposta. Se um menino de 15 anos te perguntar o que é sexo, você vai ter outra resposta. Se um homem de 30 anos te perguntar o que é sexo, resposta. 60, 70. Mas não é a mesma pergunta? Por que as respostas são diferentes? Porque o discernimento da pessoa é o nível de explicação que ela precisa. Precisamos disso. Entender qual é a pergunta. Nunca deixar sem resposta.
mas entender que ele precisa dessa resposta para ele poder ir um pouco mais além. Mas, ninguém vai perguntar o nome. Bom dia, meus irmãos. Mauro Lerai, da Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão. Inicio parabenizando o Sereníssimo Grão-Mestre. Nosso irmão Sebastião Bonfini mandou um abraço e pediu para que eu tirasse uma foto com você. Agradeço também ao nosso irmão Patuto, que me deu a honra de fazer a última pergunta, né, já que 9h05 encerra e nós vamos para o intervalo. Meu Sereníssimo, eu gostaria inicialmente de lhe parabenizar e dizer que me surpreendeu, né, foi excelente a abordagem que você trouxe para a Constituição de Anderson. E eu vou já chegar na pergunta. Porque a maioria das pessoas que endeusam a Constituição é porque realmente não a leram. Hoje, a própria Grande Loja Unida da Inglaterra trata ela apenas como documento histórico, aquilo não faz o menor sentido para as constituições atuais. Basta ler o primeiro capítulo e vai ver lá que diz que Adão é maçom e puxa lá, né? Enfim, uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes, vocês têm acesso, vocês podem ler. Mas a minha pergunta é, nós sabemos que a maçonaria, enquanto recorte social, ela traz para dentro dos seus quadros membros da sociedade, heterogêneos de diversas profissões, enfim, com diversas culturas, níveis culturais, intelectuais e de cognição diferentes. O que fazer para que essas pessoas, de alguma forma, façam uma imersão maior na própria ordem que elas escolheram ingressar, sem sofisma, reserva mental, pressão e etc., e para que assim, talvez, elas possam descobrir os seus próprios motivos para se constituir uma pessoa melhor? Afinal de contas, a maçonaria é uma escola de moral, para além de qualquer tipo de outros significados que possam dar a ela. A resposta é meio pesada, mas a maçonaria não é para todo mundo, não. Entrar é para todo mundo. Ah, não, calma, lógico. Todo mundo que cumpre aquelas regrinhas, né? Apresentou certidão, passou pelo crivo dos sindicantes, passou pelo escrutínio. 2 semanas depois você descobre que o cara é um tremendo vagabundo. Então o que acontece? Realmente, irmãozinho, a maçonaria não é para todo mundo, mas entrar nela é para todo mundo. E a gente acaba recebendo essas pessoas que têm 2 funções primordiais na maçonaria, né? Primeiro, que eles servem como maus exemplos, coisa que a gente não quer seguir. Então a gente tem que fazer um trabalho na loja para esses 2 tipos. O primeiro, que é o mau exemplo, mostrar para o pessoal, está vendo? É isso que você quer ser? É isso que você quer se constituir? E o segundo, mostrar para ele que ele está errado. E quando você mostra para ele que ele está errado, você tem 2 caminhos. Bota ele para fora ou ele pede para sair. Infelizmente, é a nossa realidade, meus irmãos. Dentro da maçonaria, por causa desse grupo heterogêneo que nós temos, não tem como não receber maus elementos. E principalmente que o mal é mais eficiente. Tem tanta gente boa para entrar para a maçonaria que a gente não convida, porque nem presta atenção. Mas o mal, o cara que é mal intencionado, ele faz de tudo para cair para dentro. E quando cai para dentro, dá trabalho em loja e não muda. Mas esses maus exemplos a gente tem que aproveitar eles, tá? Para mostrar para os aprendizes companheiros, ó, é aquilo que você quer ser? Mas não tem jeito não. A nossa realidade vai ser sempre assim. Quando você pensa em instituições religiosas que têm pedófilos, quando você pensa em instituições que desviam dinheiro, quando você pensa em instituições da área, profissionais da área de saúde que abusam, onde há o homem, difícil. Eu agradeço aqui, vamos tirar foto, senão o Bonfim não vai, né? Eu peço a compreensão de todos, que eu vou ter que me retirar, nós temos mais 2 compromissos hoje. Eu estou lá na Grande Loja recebendo as cunhadas do Emar, e de lá eu tenho que ir para Dores ainda. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado ao nosso Sereníssimo Grão-Mestre Wanderley por estar aqui nos acolhendo. Essa aqui é a casa da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, assim como a Avenida Brasil é a casa do Grande Oriente de Minas Gerais, assim como também as nossas casas são as casas dos irmãos do GOB Minas. Muito obrigado por tudo. Uma salva de palmas, meus irmãos. Vamos. Obrigado, Sereníssimo.